Depois vem as despesas variáveis. Despesas variáveis são aquelas despesas que variam de acordo com a venda. Então é muito comum as pessoas confundirem, mas água é variável, energia elétrica é variável. Em via de regra, energia elétrica e água não varia de acordo com a venda, então elas são despesas fixas. O que varia de acordo com a venda? Motoboy, se você for uma empresa de delivery. Comissão, se você estiver vendendo comissionado. Imposto, se você for do Simples Nacional, você só faz o DAS. Então, essas são as despesas variáveis mais comuns que você usa quando você tem uma empresa pequena, familiar, tá bom? Então, aí você tem receita menos o CMV menos as despesas variáveis. Você começa a perceber que agora a gente começa a fazer uma conta de subtração para ir eliminando algumas coisas até chegar a seu lucro. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Pragmáticos! Ótima noite, ótimo dia, gestores pragmáticos. Bem-vindo de volta ao GPP, Gestão Pragmática Podcast, onde aqui estamos para aumentar o lucro da sua empresa familiar e dar mais tempo livre e qualidade de vida para você. Bacana? Então a gente está aqui hoje para falar novamente o que a gente fala todas as terças e quintas, às 21h, quando os meus filhos permitem isso. Boa noite, Eudai Duarte. Como é que estão as coisas no Estouro Ateliê? Me conta em que loja você estava. Essa gerente aí, ela é gerente de 6 lojas. Ô louco meu, Diego Abreu da Casa Expert. Se liga aqui, galera. Alexia, desliga a sala. Tudo bem. Alexia, liga a sala. Tudo bem. Isso aqui é obra do Diego Abreu do Casa Expert. É, malandro, eu tô ficando tecnológico. Zendy Soluções, o cara que não me deixa faltar produtos de limpeza na minha casa. Não? Legal. E o Paulo BM, sejam bem-vindos. Danilo Silva, sejam bem-vindos. Então, sempre lembra que a gente faz o possível para terça e quinta, às 21h, estar com vocês para falar sobre gestão empresarial familiar. Porque eu ensino, meu nome é Rafael Barreto, eu ensino empresários. Na verdade, vamos melhorar isso. Eu ensino empresas familiares a aumentar o seu lucro, porque o meu ensinamento é para a empresa. Aumentar o seu lucro dando mais tempo livre e qualidade de vida para o empresário. Bacana? Então, por exemplo, e não só para empresário não. Por exemplo, pega a Eudai Duarte aí, com 6 lojas que ela está gerenciando. Eu ajudo a fazer o quê? Eu ajudo ela a bater um papo com as 6 lojas. Foi isso que a gente fez, inclusive. Hoje, a Eudai Duarte aqui, ela faz uma reunião semanal, pelo menos deveria estar fazendo. Vou pegar no teu pé se não estiver fazendo. Com as 6 lojas, para elas ficarem trocando boas práticas. E elas vão melhorando cada vez mais nesse sentido e vão melhorando. Uma fez lá uma boa prática, começou a vender mais. Essa pega, por exemplo, a de Praia Grande. Ela pegou uma aula nossa e que a gente falou sobre sonhos e metas. A líder de Praia Grande, ela fez um quadro com sonhos das vendedoras e entregou de presente para elas. Olha o fator motivacional que tem aí. Então aí a líder de Praia Grande começou a motivar já as meninas, entregando um bombonzinho, um quadro com os sonhos de cada uma ali para atingir as metas. E o Eudai Duarte pegou e começa a fazer o quê? Começa a replicar para as demais. Olha lá, PG está voando. E assim que tem que ser. E assim que tem que continuar. Então a gente começa a fazer uns trabalhos nesse sentido. E hoje eu quero falar sobre como analisar os resultados de uma pequena empresa. E eu adoro esse tema. Eu adoro esse tema porque ele é cartesiano, ele é simples e vocês vão perceber o quanto coisa dá para fazer. Eu vou falar apenas de resultados. Não vou falar apenas de resultados financeiros, eu também vou falar de resultados comerciais, que é ainda mais fácil, tá? Então, eu vou falar de resultados comerciais e resultados financeiros. Não vou falar de eficiência de funcionário, não vou falar de produtividade de funcionário, eu vou me atentar a vendas e financeiro. É só isso, beleza, João? Juan, que entrou agora. Então, fiquem espertos aí no que eu vou falar. Bom, dito isso, teve empresas que, como por exemplo, a Space, ela já tinha um financeiro.
Só que eles não sabiam nem aonde o relatório estava. Eles usavam o sistema funcionava, mas eles nem sabiam aonde o relatório estava para conhecer o seu financeiro. Em um dia, eu fui lá e consegui auxiliar. Forneria Josefina, cara, uma pizzaria aqui de Santos, sensacional. A Carol faz o financeiro, mas ela entendeu que não é da melhor forma. Ela faz o financeiro de uma forma que poderia ser melhor. Ela faz um financeiro no Excel, uma coisa mais simples, então poderia ser um pouquinho melhor. Perdão, pessoal. Própria Hortifruti Tupi, hoje faz para todo mundo, ó, boas pizzas, né, gente? Provavelmente é o Evaldo que está falando conosco, inclusive. Então, assim, você precisa ter um financeiro adequado para saber os resultados da tua empresa. É simples, cara. É simples e é nesses dois pontos que a gente vai se atentar. Então, o primeiro ponto que a gente vai se atentar aqui hoje é que financeiro é fácil de ser feito. Para de ficar botando confusão aí, falando que é difícil, que é complicado e tudo. É fácil de ser feito. Segundo, se você não tem tempo para fazer o teu financeiro, você deveria ter, irmão. Porque o financeiro é uma das coisas mais importantes que você tem. Eu tenho certeza absoluta que se não tem ninguém fazendo financeiro da tua empresa, tem um monte de cara fazendo um monte de bobagem que não precisava estar fazendo. Então o financeiro você tem que colocar como prioridade. Cara, a gente está atendendo em Porto de Minas e Casa do Norte, os caras são fantásticos. Só que, meu irmão, eu já estou com os caras há quase um mês e eu estou falando para eles, velho, faz o financeiro diário, faz o financeiro diário. Hoje eu encontrei, fazia uma semana que eu não fazia um financeiro. Não, a gente vai botar em dia. Meu irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. O financeiro é diário, não é semanal. Se fosse semanal, eu mandava fazer semanal. É diário. Beleza? Então, você começa a perceber que as pessoas arrumam algumas tretas para elas mesmas. Então, eu não sei mexer com números, então não faço financeiro. Eu não tenho tempo, então não faço financeiro. O financeiro que é para ser diário faz semanal. Porra, aí atrapalha. Aí complica. Faz o que eu estou falando. Faz da maneira que eu estou falando, por favor. Que aí a sua vida vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil como a da Space, como da Josefina, que está ficando, ainda não está, mas está ficando. Como Pastelaria Tupi. Como, por exemplo, hoje Colégio ABC, que, cara, impecável o trabalho da Emanuele lá. Impecável, cara. Eu chego lá, ela já separa para mim em folhinhas. Eu não gosto de folhinhas, mas a Laide, que é a mantenedora do colégio, gosta. Eu já tenho as folhinhas todas ali, ó, com o resultado do colégio 1, com as porcentagens do colégio 2, quem é aluno pragmático, quem é gestor pragmático, quem é aluno pragmático, sabe o que eu estou falando? Se você não sabe o que eu estou falando, é porque você não é aluno pragmático ainda, e aí eu vou falar para você. O meu curso está com matrículas abertas, tá? Vai lá na minha bio, ou então escreve aqui MGP, você vai receber o link para se matricular no meu curso. Então, o que acontece? A gente tem aí o indicador, que são as porcentagens, e ela tem o resumo das empresas. Cara, em questão de 2 minutos, eu consigo mostrar para ela toda a saúde financeira, não só da empresa dela, do grupo dela. É um trabalho feito já há mais de 2 anos, só que as coisas começam a aparecer de uma forma muito bacana. Então você sim, precisa utilizar um financeiro de acordo e conseguir analisar isso. Então eu vou te passar uma coisa, anota aí, indicador.app. Indicador.app. Anota aí, pessoal, é sério. Coloca isso no teu navegador e você vai perceber que você agora tem um software gratuito financeiro. Ele é construído pela gente, tá? Ele é nosso software. E deixa eu explicar uma coisa. Indicador.app, ele é um indicador simples que vai ter lá contas a pagar, contas a receber, vai ter DRE, demonstrativo de resultado. Eu vou falar isso daqui a pouquinho, então, o que é demonstrativo de resultado, o que é o DFC, que é o que eu mais uso, demonstrativo de fluxo de caixa. Ele tem regime por competência e regime por caixa. Se você não está entendendo nada disso, você deveria entender. É mais um motivo para você estar aqui hoje com a gente e entender do que eu estou falando, tá bom? Relacionado ao financeiro. Ele tem tudo isso como vários outros softwares. Agora, ele tem uma coisa que é análise de resultados. Análise de resultados da empresa, indicadores da empresa e resumo das empresas, que
Não tem nenhum software que tenha um relatório igual ao nosso. O nosso é o melhor do país. Então analisa isso, olha porque é bem interessante. E detalhe, para uma empresa é de graça. Indicador.app, vai lá, usa o nosso software gratuitamente. Ah, Barreto, eu quero usar para 2 empresas ou mais, 50. 50 mango está liberado para você usar. Então eu tenho empresas hoje de 500, 700 mil reais mensais que estão usando o indicador. Vale a pena e vale a pena para você, tá bom? Sabendo isso, indicador.app, você tem que começar a entender algumas coisas. Você tem que entender o que é regime de competência e regime de caixa. Regime de competência. Regime de competência é aquilo que o próprio nome já diz, é o que te compete esse mês. Regime de competência é o seguinte, é o quanto você vendeu e quanto você comprou. Vendeu. Você vendeu uma pizza, você vendeu lá uma pizza. Quanto é que era a pizza? R$89. Você foi lá e colocou, vendeu. Tudo bem? E o que você comprou? Você comprou, sei lá, 4 peças de mussarela. Comprou 4 peças de mussarela. Chegou para você as peças e a nota. Você comprou. Isso é regime de competência. Diferente de regime de caixa. Sabe aquela pizza que você vendeu no regime de competência? O cara passou no cartão de crédito. Então você vendeu R$89, mas você não recebeu R$89 porque tem o desconto do cartão de crédito. Já começa por aí. E segundo, se você não antecipa o cartão de crédito, você vai receber isso daqui a 30 dias. Então aí você recebeu depois de 30 dias isso daí. Legal? Esse é o regime de caixa. É o quanto você recebe e não o quanto você vende. A mesma coisa acontece com a saída. O regime de caixa é o quanto você pagou e não o quanto você comprou. Como assim? Ah, simples. Sabe aquelas 4 peças de mussarela que chegou hoje? Chegou uma nota fiscal com boleto para pagar daqui a 7 dias. Então hoje eu anoto que eu comprei, mas eu vou pagar daqui a 7 dias isso. Então, toda empresa que tem um financeiro bem parrudo, ela tem regime de caixa e regime de competência. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui que está começando. Se você está começando, começa pelo regime de caixa. De caixa. Quanto você recebeu e o quanto você pagou. E por que você começa pelo regime de caixa? Simples. É aonde vai estar o teu dinheiro de verdade. Porque se você fazer pelo regime de competência, pode acontecer que você fala, cara, eu vendo e não vejo onde está o dinheiro. Porque de repente o dinheiro ainda está nessa parte. Legal? Então você começa a fazer um pouquinho diferente. Você vai lá e vai para o regime de caixa. Regime de caixa, você vai lá dar uma olhada e começa a fazer em cima disso. O quanto você recebeu. A melhor forma de você fazer isso é simples. Pega e entra relacionado a... pega o teu extrato bancário. Teu extrato bancário, ele vai mostrar lá e você vai anotar tudo que entra e sai. Inclusive, é ótimo para ver se não está dando algum erro. Tá? Então você vai fazer pelo teu extrato bancário. Barreto, eu tenho 8, 10 bancos. Para que tu tem 8, 10 bancos, irmão? Eu entendo você ter 2. Se der BIP no 1, 2, mas ter 8, 10 bancos, é para onde, de repente, para o cliente achar onde é melhor pagar para ele transferir. Meu irmão, isso daí a gente fazia na década de 90. Para ele ter menos custo com o DOC. Lembra do DOC? Para com isso, velho. Tem ali 2 contas, é mais fácil de você gerenciar, você faz um trabalho nesse sentido. Acabou. É isso que você vai fazer. Organiza e pau, beleza? É esse ponto. Aí você analisou, recebe o extrato bancário. O extrato bancário, você vai jogar todos os recebimentos e todos os pagamentos. Mais um ponto importante. Você não vai registrar isso apenas por data. Você vai registrar também por categoria. Por categoria. Legal? Aí você começa a registrar por categoria. Como é que é por categoria? Simples, você tem que ter um plano de contas. Pessoal, hoje a live é um pouquinho mais densa. Hoje a live é um pouquinho mais pesada, tá? Se você entrar no indicador, o plano de contas está todo pronto. No plano de contas está receita, qual foi a forma de pagamento que você recebeu. Depois vem despesas. Dentro das despesas vai ter uma porrada de coisa lá, aluguel, taxa administrativa, funcionário, folha de pagamento, prolabore, assim vai. E aí você tem que lançar todos os dadinhos no regime correto, na categoria correta. Se você não lançar na categoria correta, não vai ficar legal para você. Tudo bem? Então você vai lançar todos os dados lá, vai fazer de uma forma bem bacana lá. Bom, como é que funciona? Receita.
Receita é toda a grana que entra proveniente de clientes que te pagaram. Barreto, mas é óbvio, eu tenho uma empresa. É óbvio que tem que ser de grana proveniente de gente que me pagou. Não, peraí, não é bem por aí não, tá certo? Tem vezes que vai entrar dinheiro que não é do teu cliente. Como assim, Barreto? Como de repente você, empresário, tem que aportar dinheiro na empresa. É dinheiro que não é proveniente de cliente. Ou então quando você pega empréstimo de banco, esse dinheiro vem de outro lugar. Então essas receitas que não são de clientes, deixa de lado que já já a gente vai falar de onde vem, beleza? Então tá bom, segura um pouco aí. Receitas então é tudo que vem de cliente, beleza. Depois da receita, a primeira categoria que tem que aparecer é uma sigla chamada CMV. Custo de mercadoria vendida. Aproveitando que a Levo Confeitaria acabou de entrar, Levo Confeitaria, CMV é muito importante para você saber aonde o teu dinheiro está indo embora, tá? Custo de mercadoria vendida. Então, vamos pegar a Levo Confeitaria, toda a grana que você gasta em ingredientes para teus doces e embalagem, você vai jogar em CMV. Se eu tiver no Hortifruti, todos os meus fornecedores. Então a gente vai colocar tudo que foi comércio, tudo que você pegar para revenda ou para transformar o produto, você vai jogar em CMV. Você precisa conhecer o seu CMV. Empresas de serviço. Empresas de serviço, cada uma tem suas nuances, mas hoje eu não vou falar disso, beleza? Hoje eu vou falar para você de empresa de serviço deixar o CMV vazio. Só vou te dar um exemplo, tá? Hoje eu estava numa escola. Lá eu pego todos os professores que são atividade fim e jogo como CMV. O nome é ruim, custo de mercadoria vendida, mas eu jogo os professores. Como eu só tenho 45 minutos para falar hoje na live, eu não quero te atrapalhar. Então não vamos falar sobre isso. Vamos deixar, se for serviço, vazio o CMV. Agora, se for comércio ou então transformação de produto, como confeitaria, tem o CMV sim, tá certo? O seu CMV, inclusive, quando é comércio, é um dos grandes vilões do teu lucro. Eu vou te explicar já por quê. Então a gente tem receita, CMV e depois vem as despesas variáveis. Despesas variáveis são aquelas despesas que variam de acordo com a venda. Então é muito comum as pessoas confundirem, pô, mas água é variável, energia elétrica é variável. Em via de regra, energia elétrica e água não varia de acordo com a venda, então elas são despesas fixas. O que varia de acordo com a venda? Motoboy, se você for uma empresa de delivery. Comissão, se você tiver vendedor comissionado. Imposto, se você for do Simples Nacional, que você só faz o DAS. Então, essas são as despesas variáveis mais comuns que você usa quando você tem uma empresa pequena, familiar, tá bom? Então aí você tem receita menos o CMV menos as despesas variáveis. Você começa a perceber que agora a gente começa a fazer uma conta de subtração para ir eliminando algumas coisas até chegar a seu lucro. Então receita menos CMV, vamos fazer uma conta básica aqui. 100 mil reais, e você gastou 30 mil reais de compras. Então 100 menos 30, 70 mil. 70 mil depois do CMV. E você também gastou 10 mil de despesas variáveis. 100 menos 30 menos 10, sobrou 60 mil. Esse 60 mil é o teu lucro? Não, não é teu lucro. Ele é chamado de margem de contribuição. Por que margem de contribuição? Que é a margem que contribui para você pagar as contas, que são as despesas fixas. Aí depois vem todas as suas despesas fixas. As suas despesas fixas, se você está com 60 mil, ou seja, 60% da tua receita ainda está sobrando aqui, suas despesas fixas, para você chegar naquele palavrão que todo mundo chama de ponto de equilíbrio, ou em inglês break-even point, cara, nome bonito, né? Você precisa ter no máximo 60 mil despesas. Opa, 100 mil de receita, menos 30 do CMV, menos 10 sobrou 60. Se você tiver 60 mil de despesa, você chega naquilo que a gente chama de ponto de equilíbrio. Você nem recebeu dinheiro, você nem lucrou, você nem teve despesa, tá bom? Você não teve prejuízo. Essa pegada. É isso que você faz. Mas você quer lucrar, né? Então as suas despesas têm que chegar em 50 mil para você lucrar uns 10 mil, que seria 10% da receita. Então o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada nas suas despesas fixas. As suas despesas fixas, na maioria das vezes, a gente também divide em folha de pagamento,
retirada dos sócios, custo de ocupação e despesas gerais. Então você separa as despesas fixas em no mínimo 4. Você vai separar uma porrada de coisa, mas em cada subcategoria vai estar nessas 4 categorias aqui. Folha de pagamento. Então, folha de pagamento vai estar o quê? Vai estar a folha de pagamento, o salário, vai estar vale transporte, vai estar rango, vai estar plano de saúde, tudo vai entrar aqui, beleza? Depois que tiver aqui, se você for falar de custo de ocupação, vai entrar o quê? Condomínio, aluguel, IPTU e assim vai. Legal? Ricardo Gomes, Ivone, Word Marcos, tudo bem com vocês? Show de bola. Custo de ocupação também você vai utilizar ali. Retirada dos sócios, simples. Tudo que for para a vida pessoal dos sócios, seja retirada deles ou então se continuar aquela coisa que a gente comenta muito aqui. Pô, tá tendo algumas despesas pessoais que não é o correto, mas acontece de algumas despesas pessoais dos sócios serem pagas, você vai colocar aí, em retirada dos sócios. E por fim, despesas gerais. O que você não achou nesses 3, você vai jogar aqui. Marketing, água, luz, energia, telefone, internet, consultoria, advogado, você vai jogar tudo em despesas gerais. Então, quando você está na margem de contribuição, menos esses 4, que são as despesas fixas, você chega no seu lucro ou no seu prejuízo. E aí você começa a entender algumas coisas bem interessantes, cara. A vida financeira de uma pequena empresa ela é um cobertor curto. Para você ter 10% de lucro lá, você tem que ter 10% a menos de despesa. Pô, Barreto, eu estou vendendo até bem, eu estou vendendo 200 mil reais e não me sobra nada. Legal, tenta vender mais. Já tentei, Barreto, eu cheguei no que eu posso vender, então tem que diminuir seus custos. Se você não consegue jogar mais no ataque, que às vezes é normal, você tem que reduzir suas despesas. Aliás, galera, essa é a grande sacada da educação financeira do planeta, velho. Tu tem que gastar menos que tu ganha. Se tu tem um salário mínimo de salário, tem que gastar menos que um salário mínimo. É simples, a conta é básica. Ah, Barreto, mas não dá. Eu respeito poucas pessoas, tá? Que falam que não dão. Porque são poucas pessoas que realmente não dá. Tem uma porrada de gente gastando dinheiro com uma porrada de porcaria aí, tá? E na empresa não é diferente. Você precisa cortar gastos. Tem um cara que entrou aqui, não sei se ele está ainda, eu reduzi em 10 mil reais mensais as despesas dele. Assim, ó. Despesas desnecessárias, despesas que não valiam a pena. Cara, você tem que cortar. Vamos voltar para a educação financeira do empresário? Educação financeira do empresário. Cara, inclusive esses dias eu ouvi muito o Barsi e a filha do Barsi, né, em podcasts ali. Cara, o Barsi tem um carro 2019. O cara recebe de dividendos de investimento por dia R$1 milhão. Ele tem um carro 2019, velho. A filha dele tem um carro 2018. E aí ele falou uma coisa fantástica esses dias. Ele falou assim, é simples, cara. O investidor, o rico, ele cresce, ele enriquece para dentro. O espalhafatoso, aquele cara que gosta de se mostrar, ele cresce para fora. A tua empresa tem que crescer para dentro. Você tem que parar de gastar dinheiro com um monte de bobagem e começar a fazer caixa da tua empresa, a lucrar. Essa é a grande sacada. Estou mudando uma empresa esses dias aí, e eu cheguei lá, a gente está sem caixa nenhum, mas apareceu uma oportunidade animal. Apareceu uma oportunidade animal. A gente precisa pegar essa oportunidade mesmo sem caixa. Chegou lá hoje, o empresário está cotando freezers, está cotando todo. O que tá fazendo aí, irmão? Não, vou meter uns freezers aqui. Eu falei, tu não vai meter nada, eu que vou meter a mão na tua cara. Irmão, segura. A gente só tá mudando agora porque a oportunidade foi filé. E mesmo assim a gente vai se machucar porque a gente tá sem caixa. A gente vai abrir sem placa na porta. A gente vai abrir com o que a gente tem. E a gente vai fazendo caixinha atrás de caixinha para se organizar. Porque eu já estou endividado, um dos sócios já está com o nome sujo e eu não posso perder o pouco de crédito que me resta. Porque se eu perder isso, a empresa está fadada ao seu fracasso.
Então não vem com essa papagaiada, galera. Simples. Se você não está conseguindo atacar mais, e que é comum, às vezes você não consegue vender mais do que você vende, eu falo relacionado à própria minha consultoria, ao próprio meu curso. Cara, hoje eu não consigo escalar mais no momento. No momento eu estou num platô, cara, eu vendo muito curso, eu vendo muita consultoria, não rola. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre revisitar os meus custos. E aí eu tenho que sempre melhorar o meu CMV. No meu caso não, porque no meu caso é serviço, CMV, mas dos meus clientes, eu tenho que o tempo todo revisitar o CMV. CMV da Madalena. Acabei de melhorar pra caramba. O Alex, não sei se o Alex ainda tá aí. Let's It. CMV do Let's It. Quando eu entrei lá, a gente conseguiu melhorar vários aspectos do CMV. Onde a gente comprava, às vezes, até um tubo de ketchup 3 vezes mais que o mercado. Ah, mas por que tem que ser essa marca? Tá, mas tu tá comprando no varejo, irmão. Vai pagar caro. Vai atrás do distribuidor. Vai atrás do fabricante. Então você pode reduzir, sim. O cobertor curto é justamente isso. Você pega e diminui as tuas despesas para sobrar mais no teu lucro. Se você, de repente, começa a gastar 3% a menos CMV, esses 3% vai sobrar lá no lucro. Se você começa, você reduz 5% da folha de pagamento, e detalhe, lembra, tá? Não tô falando para demitir ninguém, que é bom. O nego ruim, velho, se não estiver te ajudando, por que tu tá pagando se não tá te ajudando? 5% tira da tua folha de pagamento, vai pro teu lucro. É isso aí. Agora, tem coisa que não vale a pena reduzir. Teu marketing, por exemplo. Quando o negócio esfria, quando a crise chega, se tem 2 caras que são demitidos, é o consultor e o marketing. Por quê? Porque você tem que reduzir custo. No primeiro momento, você não sente falta do marketing, você não sente falta do consultor. Mas deixa eu te explicar. Você vai sentir falta sim. Porque o marketing, em época de crise, é o que tu tem que mais usar. Tu agora vai parar de ser visto? O consultor é o cara que vai te ajudar a tomar as decisões corretas. Então você precisa desses 2 caras. Já falei aqui e falo de novo. Leia o livro Dobre Seus Lucros, de Bob Pfeiffer. É um livro fantástico que ele fala justamente isso. Como você pode enxugar várias contas dentro da tua empresa. Então, como é que você analisa uma pequena empresa? Simples, pelo fluxo de caixa mensal, conhecido como DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Se você tiver isso, e se você fizer pelo indicador, você vai ter ali janeiro, receita, CMV, despesas variáveis, margem de contribuição, aluguel, que a gente chama de custo de ocupação, folha de pagamento, retirada do sócio, que a gente chama de prolabore, despesas gerais, resultado operacional. Resultado operacional é a subtração de receita menos todas essas contas que eu acabei de falar. Legal? Você chegou no resultado operacional. Resultado operacional não para por aí. Depois vem a receita não operacional. Já te falei sobre isso. Receita não operacional. Uma grana que entra que não é do seu cliente. É sua, porque você teve que investir na empresa, ou então do empréstimo do banco. Ele entra como receita não operacional, porque não é dinheiro de cliente. Você injetou dinheiro em outro lugar, você não pode falar, nossa, como eu estou bem na fita. Não, essa grana aí não veio de cliente. E vem também a despesa não operacional. Despesa não operacional é o quê? Pagamento de empréstimo, devolução para o sócio, investimentos em equipamentos como um veículo. Você vai entrar em tudo como despesa não operacional. E depois você vai ter o resultado final. Tem muitas empresas que ela tem um resultado operacional positivo, mas estão pagando tanto empréstimo que o resultado final é negativo. E aí o que eu entendo? Cara, a empresa já é saudável, mas ela ainda está pagando erros do passado. Se essas dívidas forem me assombrando até acabar meu caixa, é capaz de a minha empresa quebrar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer que a empresa dê um resultado operacional tão positivo que pague essas minhas despesas não operacionais, para ela poder sobreviver. Ou então que eu consiga eliminar essas despesas não operacionais antes de acabar meu caixa. Ou então que eu consiga mais crédito para poder esticar esse chiclete mais para frente.
Então são esses os pontos que você precisa fazer para analisar a tua empresa. Irmão, se você faz um mês, você não para nunca mais de fazer. Então o que você tem que fazer? Você tem que tomar a decisão, aproveitar que a gente está terminando, a gente está no segunda quinzena de setembro já, você tem que tomar a decisão de... Eu falei de quê? É segunda quinzena de setembro, foi isso que eu falei? Eu acho que sim. Você tem que tomar a decisão de fazer o quê? Cara, pega esses 11 dias que faltam para você aprender a fazer um fluxo de caixa. Baixa já o indicador.app. Esses 11 dias você brinca, você aprende, etc e tal. Dia 1º do próximo mês, você leva a Vera. E aí faz um favor comigo. Fica um mês sem falhar. O nome da parada é fluxo de caixa diário. Para você não falhar, você tem que fazer todo dia. Se você fizer um mês sem falhar, lá para o dia 2, 3 do outro mês, você vai ter o resultado mensal da tua empresa que você nunca viu. E aí as suas decisões vão ser muito, mas muito melhores do que qualquer outra decisão que você tomou na sua vida. Aí, irmão, você começa a viver, a jogar um outro jogo. Eu sei do que eu estou falando, porque, por exemplo, o Grupo Tupi chegou a estar quebrado. E eles estão montando a 7ª empresa. Space Truck não sabia exatamente nada do que acontecia no financeiro. Quando a gente fez a primeira vez, a gente percebeu que eles recebiam de 60% a 70% do que eles vendiam. Eles tinham de 30% a 40% de inadimplência. Colégio ABC, que já era lucrativo, o financeiro deles hoje está ímpar. E eu falei só de apenas 3 empresas. De 3.000 CNPJs que a gente já conseguiu analisar e fazer esse trabalho. Então, assim, eu sei que tem muita coisa bacana para você melhorar na tua empresa. Só analisando o fluxo de caixa. É esse o ponto que você tem que fazer. E eu vou te falar, da minha vida pessoal, eu faço isso já desde 2012. Porque vamos combinar? Como é que eu espero que você faça da tua empresa, que tem um monte de entrada e saída, se tu não faz da tua vida pessoal, irmão? Não vai rolar. Você precisa fazer a tua entrada e saída. Você precisa ter um aplicativo. Eu uso Minhas Economias, que é gratuito. Tem o Orçamento Fácil, que também é gratuito. Tem o Mobius, que apesar de ele é pago, mas também é um dos mais usados pelo mundo. Então, irmão, baixa um aplicativo, Minhas Economias, Orçamento Fácil, Mobius, e começa a usar para a tua vida. Tudo que você comer, tudo que você comprar a partir de agora, você vai anotar. Mas tu faz isso hoje? Hoje não mais. Cara, fiz isso 15 anos na minha vida. Então hoje eu sei exatamente qual é o meu custo pessoal. Mas você deveria fazer. Anota todas as entradas e saídas da tua vida financeira pessoal. Esse valor de entrada provavelmente veio da tua empresa, então é aquilo que vai estar como prolabore ou retirada. E você vai começar a viver uma vida financeira muito mais organizada do que você já tem. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E é assim que você consegue analisar uma boa empresa. Bacana? Faça isso. Lembra que a gente está com inscrições abertas para o Metodologia de Gestão Pragmática. É só você ir lá na minha bio, clicar que você já vai ter lá acesso à matrícula. Você pode acessar. Se você escrever aqui MGP ou em qualquer conteúdo meu essa semana, você vai receber um link para acessar o portal de matrícula da MGP. Metodologia chamada Metodologia de Gestão Pragmática, metodologia essa que já trouxe mais de 3.000 CNPJs. Para quê? Para a empresa familiar lucrar mais, ter mais tempo livre e qualidade de vida para os empresários. Pensa nisso, vale muito a pena, tá bom? Quinta-feira, estamos juntos às 9 horas, às 21. Muito obrigado pelo dia de hoje e valeu, valeu, valeu!